Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto, considerando a necessidade, ou não, de uso do acento grave, crase, tudo que envolve. Humana exige maior atenção dos especialistas. Talvez por isso não seja possível estudar a mente sem estar atento. Aspectos para além da capacidade cognitiva. Entre sentimentos e pensamentos podem não parecer tão conectadas assim, mas vale conferir mais profundamente a sensibilidade a outros, à primeira vista, as relações, a pena. B. A sensibilidade a outros, à primeira vista, as relações, a pena. C. A sensibilidade a outros, à primeira vista, as relações, a pena. D. A sensibilidade a outros, à primeira vista, as relações, a pena. Resposta: D. A sensibilidade a outros, à primeira vista, as relações, a pena. Tudo que envolve a sensibilidade humana exige maior atenção dos especialistas. Talvez por isso não seja possível estudar a mente sem estar atento a outros aspectos para além da capacidade cognitiva. À primeira vista, as relações entre sentimentos e pensamentos podem não parecer tão conectadas assim, mas vale a pena conferir mais profundamente. 2. Garante-se a coesão e a coerência textuais preenchendo-se as lacunas do texto, correta e respectivamente, com todo o tempo ouvimos falar. O quanto o racismo foi pernicioso, se faz presente no cotidiano dos brasileiros. A escola pública, por exemplo, é um espaço. Se encontram pessoas que sofrem com a ação nefasta. Tipo de preconceito a todo momento. São muitos os relatos feitos pelos estudantes, vítimas constantes dessa crueldade naturalizada. Cultura colonial. A respeito, quanto, o qual, desse, pela. B. Sobre, quanto, onde, desse, pela. C. Desde, tanto, o qual, deste, com, de, acerca de, tanto, onde, desse, por causa. Resposta: B. Sobre, quanto, onde, desse, pela. Todo o tempo ouvimos falar sobre o quanto o racismo foi pernicioso, o quanto se faz presente no cotidiano dos brasileiros. A escola pública, por exemplo, é um espaço onde se encontram pessoas que sofrem com a ação nefasta desse tipo de preconceito a todo momento. São muitos os relatos feitos pelos estudantes, vítimas constantes dessa crueldade naturalizada pela cultura colonial. Em maio de 2023, o cirurgião-geral dos Estados Unidos divulgou um relatório sobre uma epidemia que cresceu silenciosamente no país durante décadas. Vivek Murthy declarou que os americanos se sentem solitários, muito mais do que o habitual. E isso representa uma ameaça ao bem-estar físico e emocional, além de ser um enorme problema de saúde pública. O impacto na mortalidade de estar socialmente desconectado é semelhante ao de fumar 15 cigarros por dia, comparou o médico, que tem como função ser o principal porta-voz dos problemas de saúde do país e também dirigir um corpo de médicos do exército norte-americano. Vários estudos apoiam as conclusões de Murthy, embora os resultados ainda sofram variações. 3. É correto afirmar que o trecho "o impacto na mortalidade de estar socialmente desconectado é semelhante ao de fumar 15 cigarros por dia", apresenta o discurso direto, pois reproduz com exatidão a fala de uma pessoa. B. Indireto, porque a fala de uma pessoa é reproduzida por um interlocutor. C. Indireto livre, pois a fala é reproduzida como uma voz que brota do inconsciente. D. Indireto livre, pois não há marcas que indiquem a separação da fala de cada um dos interlocutores. Resposta: A. Direto, pois reproduz com exatidão a fala de uma pessoa. Nesse caso, a afirmação é diretamente atribuída ao cirurgião-geral dos Estados Unidos, Vivek Murthy, sem nenhuma alteração ou interpretação por parte de um interlocutor. 4. Segundo o texto, os estudos do médico americano Vivek Murthy consideram que o relatório divulgado em maio deste ano pelo cirurgião-geral americano, Vivek Murthy, revela que o risco crescente da solidão para a saúde pública nos Estados Unidos é semelhante aos efeitos do cigarro para o coração humano. B. Embora o relatório divulgado em maio deste ano pelo cirurgião-geral americano, Vivek Murthy,
Não estabeleça relação direta entre a solidão e o hábito de fumar 15 cigarros por dia. Vários estudos comprovam o contrário e refutam as conclusões do diretor Corpo de Médicos do Exército Norte-Americano. C. O cirurgião-geral dos Estados Unidos, Vivek Murthy, declarou que os americanos se sentem solitários, muito mais do que o habitual. Isso não só representa uma ameaça ao bem-estar físico e emocional, como é também um enorme problema de saúde pública. D. Há uma epidemia crescente e silenciosa nas últimas décadas nos Estados Unidos sobre os riscos que a solidão traz para o bem-estar físico e emocional dos americanos que passam a maior parte do tempo conectados virtualmente. Resposta: C. O cirurgião-geral dos Estados Unidos, Vivek Murthy, declarou que os americanos se sentem solitários, muito mais do que o habitual. Isso não só representa uma ameaça ao bem-estar físico e emocional, como é também um enorme problema de saúde pública. A opção C resume corretamente as declarações de Vivek Murthy sobre o aumento da solidão e suas consequências para o bem-estar físico, emocional e como um problema de saúde pública. 5. As expressões em maio de 2023 e um relatório exercem, respectivamente, as seguintes funções sintáticas: a. Adjunto adverbial de tempo e objeto direto. b. Oração subordinada adverbial e predicativo do sujeito. c. Objeto direto e objeto indireto. d. Predicativo do objeto e complemento nominal. Resposta: a. Adjunto adverbial de tempo e objeto direto. Em maio de 2023. Em maio de 2023 indica o momento em que algo ocorre, portanto, funciona como um adjunto adverbial de tempo. Um relatório. Um relatório é o que está sendo referenciado, logo, funciona como objeto direto. 6. O período. Vários estudos apoiam as conclusões de Murthy, embora os resultados ainda sofram variações, é composto, respectivamente, por a. Oração coordenada assindética e oração coordenada adversativa. b. Oração principal e oração coordenada sindética. c. Oração principal e oração subordinada adverbial concessiva. d. Oração subordinada substantiva subjetiva e oração principal. Resposta: c. Oração principal e oração subordinada adverbial concessiva. A frase vários estudos apoiam as conclusões de Murthy, embora os resultados ainda sofram variações, é composta por vários estudos apoiam as conclusões de Murthy, oração principal. Embora os resultados ainda sofram variações. Oração subordinada adverbial concessiva. 7. A alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas do trecho a seguir, de acordo com a norma padrão de concordância, é muitas vezes experiências desagradáveis para nos fazer no potencial da maldade humana, sem que motivos para alguns serem adeptos da prática do mal. A. É necessária, bastante, existam, voluntários. B. São necessárias, bastante, existam, voluntários. C. São necessárias, bastantes, exista, voluntários. D. É necessária, bastante, existam, voluntárias. Resposta: B. São necessárias, bastante, existam, voluntários. Muitas vezes são necessárias experiências bastante desagradáveis para nos fazer crer no potencial da maldade humana, sem que existam motivos para alguns serem adeptos voluntários da prática do mal. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? 8. Nos versos. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Os dois verbos são classificados, respectivamente, como a. Verbo transitivo direto e verbo intransitivo. b. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. c. Verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto. d. Verbo intransitivo e verbo intransitivo. Resposta: B. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto.
Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Deixar é um verbo transitivo direto, pois tem um objeto direto, que é tão solto. Portanto, a classificação correta é verbo transitivo direto. Cola é um verbo transitivo indireto, pois embora não tenha um objeto direto, ele possui um objeto indireto implícito, que é em mim. Portanto, a classificação correta é verbo transitivo indireto. 9. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome está de acordo com as regras da gramática normativa. 1. Não me venha falar na malícia de toda mulher, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Caetano Veloso. 2. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille. Do que você decidir se dá ou não, Djavan. 3. Não aprendi dizer adeus. Mas tenho que aceitar. Que amores vêm e vão. São aves de verão. Se tens que me deixar que seja então feliz. A. Está correta apenas a 1. B. Estão corretas apenas 1 e 2. C. Estão corretas apenas 1 e 3. D. Estão corretas 1, 2 e 3. Resposta. C. Estão corretas apenas 1 e 3. Na frase São Jorge, por favor, me empresta o dragão, o pronome me está sendo utilizado como objeto direto do verbo me empresta. Na norma padrão da língua portuguesa, quando o pronome pessoal átono, me, ti, si, nos, vos, é usado como objeto direto de um verbo no imperativo afirmativo, ele geralmente vem depois do verbo, ligado a ele por hífen. Portanto, a forma correta seria, São Jorge, por favor, empresta-me o dragão. 10. Nos versos de Vinícius de Moraes, quem virá despetalar pétalas no meu túmulo de poeta, há a presença da seguinte figura linguagem. A. Metáfora. B. Comparação. C. Aliteração. D. Personificação. Resposta. C. Aliteração. A aliteração ocorre na repetição dos sons consonantais, como em despetalar pétalas e poeta, onde os sons de P, I, T se repetem. 11. Na final de um torneio de golfe, um jovem estudante observava atentamente a última jogada de um jogador. Este jovem percebeu que a trajetória traçada pela bola se assemelhava à curva de uma parábola. Curioso com isso, após a jogada ele fez algumas estimativas e verificou-se que a trajetória poderia ser descrita pela seguinte função: f de x é igual a x ao quadrado mais 7, 5x. O jovem então se sentiu desafiado e encontrou a altura máxima atingida pela bola e a distância entre o jogador e o ponto onde a bola atinge o chão. As distâncias obtidas pelo jovem são, respectivamente, iguais a 14,06 metros e 7,5 metros. B. 3,75 metros e 6,5 metros. C. 7,5 metros e 3,75 metros. D. 14,06 metros e 6,5 metros. Resposta. A. 14,06 metros e 7,5 metros. Para encontrar a altura máxima atingida pela bola, utilizamos a fórmula do vértice da parábola que é x é igual a menos b sobre segunda. Substituindo os valores é igual a 1 e b é igual a 7,5, temos x é igual a menos 7,5 sobre 2 vezes x é igual a menos 3,75. A altura máxima é alcançada quando x é igual a menos 3,75, e substituindo esse valor na função f de x, obtemos f de menos 3,75 é igual a menos 3,75 ao quadrado mais 7,5 vezes menos 3,75 é igual a 14,0625 menos 28.125 é igual a 14,0625. Portanto, a altura máxima atingida pela bola é de 14,0625 metros. A altura máxima é positiva porque é medida a partir do solo. Agora, para determinar a distância entre o jogador e o ponto onde a bola atinge o chão, precisamos encontrar as raízes da função f de x, ou seja, os valores de x para os quais f de x é igual a 0. X ao quadrado mais 7,5x é igual a 0. Fatorando, temos x de x mais 7,5 é igual a 0. Isso nos dá duas soluções, x é igual a 0 e x menos 7,5.
Como a bola é lançada para frente, a única solução relevante é x é igual a menos 7,5. Portanto, a distância entre o jogador e o ponto onde a bola atinge o chão é de 7,5 metros. 12. Marta é bióloga e gosta de resolver enigmas. Certa vez, em uma visita a um sítio de um familiar, Marta descobriu a quantidade de alguns animais presentes nesse sítio utilizando as seguintes informações. No sítio há 24 patas de cavalo. A quantidade de pés das galinhas e patas dos cavalos totalizam 32 e a quantidade total de cachorros, galinhas e cavalos é igual a 22 animais. Conforme os dados informados, Marta descobriu que a quantidade de mamíferos presentes no sítio é A. 10. B. 12. C. 16. D. 18. Resposta: D. 18. Sabemos que a quantidade total de animais é igual a 22, então temos C mais G mais H é igual a 22. Também sabemos que a quantidade de patas de cavalo é igual a 24, então 4 horas é igual a 24. H é igual a 6. Agora, podemos substituir H é igual a 6 na segunda equação. 2G mais 4 vezes 6 é igual a 32. 2G mais 24 é igual a 32. 2G é igual a 32 menos 24. 2G é igual a 8. G é igual a 4. Agora, com H é igual a 6 e G é igual a 4, podemos encontrar C. C mais 4 mais 6 é igual a 22. C mais 10 é igual a 22. C é igual a 22 menos 10. C é igual a 12. Portanto, temos 12 cachorros, 4 galinhas e 6 cavalos. Assim, a quantidade de mamíferos presentes no sítio é de 12 cachorros, mais 6 cavalos, que dá 18. 13. Todos os anos a escola de Laila organiza um projeto de conscientização para os alunos e uma das atividades especiais é a entrega de uniformes personalizados que representam diferentes causas de prevenção e conscientização. Sendo assim, a escola esse ano produziu uniformes nas cores branco, roxo, azul, vermelho, amarelo e rosa, direcionando os alunos para as respectivas campanhas. Janeiro branco, saúde mental. Fevereiro roxo, conscientização do lúpus, do mal de Alzheimer e da fibromialgia. Abril azul, conscientização sobre o autismo. Junho vermelho, conscientização da doação de sangue. Setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Outubro rosa, conscientização sobre o câncer de mama. No dia da entrega dos uniformes, cada aluno irá receber uma camiseta ao chegar à escola. Sabendo que o primeiro aluno a chegar recebeu a camiseta branca, e que o critério que a escola usou para a ordem da entrega das camisetas foi o mesmo que a ordem dos meses da campanha. Qual cor de camiseta receberá o aluno que chegar na posição 261? A. Roxo. B. Azul. C. Amarelo. D. Vermelho. Resposta: B. Azul. Para encontrar a cor da camiseta que o aluno na posição 261 receberá, devemos dividir 261 pelo número de meses que compõem a sequência e observar o resto da divisão para determinar a posição relativa ao início da sequência. Como temos 6 meses na sequência, dividimos 261 por 6. 261 dividido por 6 é igual a 43 com o resto 3. Isso significa que o aluno na posição 261 estará na terceira posição após o mês de janeiro. Portanto, a terceira cor na sequência após o mês de janeiro é azul, associada ao mês de março, abril azul. 14. De acordo com o artigo 49, o município criará unidades de conservação destinadas a proteger as nascentes e cursos de mananciais, exceto que a. Sejam captadas em propriedade privada pelas águas das chuvas. B. Sirvam ao abastecimento público e à irrigação agrícola. C. Tenham parte do seu leito em áreas legalmente protegidas por unidade de conservação federal, estadual ou municipal. D. Constituem, no todo ou em parte, ecossistemas sensíveis. Resposta: A. Sejam captadas em propriedade privada pelas águas das chuvas. De acordo com o artigo 49,
O município criará unidades de conservação destinadas a proteger as nascentes e cursos de mananciais, exceto se forem captadas em propriedade privada pelas águas das chuvas. Isso significa que a criação de unidades de conservação não será realizada para nascentes e cursos de mananciais que estejam localizados em propriedades privadas e cuja água seja coletada apenas das chuvas. 15. O voto não é apenas o exercício da cidadania e democracia. O voto é o exercício de um poder. Com base nos seus conhecimentos a respeito do voto e da eleição do prefeito e vice-prefeito estabelecidos na lei orgânica, assinale a alternativa incorreta. A. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos pelo voto direto, universal e secreto, numa só chapa, dentre cidadãos eleitores no município, no gozo dos direitos políticos, observadas as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal, Estadual e Lei Federal que trata dos casos de inelegibilidades. B. A eleição do prefeito importará na eleição do vice-prefeito com ele registrado. C. Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver maioria simples dos votos apurados, sem computar os votos nulos e em branco. D. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse, conjuntamente na sessão solene da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro, em horário acertado entre os empossados e todos os vereadores. Irá presidir a sessão solene de posse o vereador que for reeleito com maior número de votos. Resposta. D. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse, conjuntamente na sessão solene da Câmara Municipal, no dia 1 de janeiro, em horário acertado entre os empossados e todos os vereadores. Irá presidir a sessão solene de posse o vereador que for reeleito com maior número de votos. Na verdade, a presidência da sessão solene de posse do prefeito e vice-prefeito não é determinada pelo vereador que for reeleito com o maior número de votos. Geralmente, a sessão solene de posse é presidida pelo vereador mais votado entre os presentes na Câmara Municipal na data da posse. A determinação do horário da posse também segue um procedimento estabelecido e não é acertado entre os empossados e todos os vereadores, mas sim definido previamente conforme os trâmites legais e protocolos municipais. 16. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, exceto a. Por um dia, para a doação de sangue. B. Por um dia, para se alistar como eleitor. C. Por 10 consecutivos em razão falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. D. Por 8 dias consecutivos em razão de casamento. Resposta. C. Por 10 dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. O servidor pode se ausentar do serviço por até 8 dias consecutivos em razão de falecimento de familiar, não por 10 dias consecutivos. 17. Marque a alternativa incorreta. A. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. B. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo que seja doloso e resulte em prejuízo ao erário municipal ou a terceiros. C. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade. D. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Resposta. B. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo que seja doloso e resulte em prejuízo ao erário municipal ou a terceiros. Artigo 117. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário municipal ou a terceiros. 18. No Microsoft Excel a fórmula hiperlink corresponde a A. Cria um vínculo para abrir documento em disco rígido, em um servidor de rede ou na internet. B. Calcula o número vinculado de células em um intervalo que contém somente números. C. Retorna o seno de um ângulo. D. Calcula o desvio padrão a partir de uma amostra. Resposta. A. Cria um vínculo para abrir documento em disco rígido, em um servidor de rede ou na internet. A função hiperlink no Microsoft Excel é usada para criar um link que permite abrir um documento, arquivo ou página da web diretamente do Excel. Isso pode ser útil para criar planilhas interativas que permitem acessar informações adicionais relacionadas aos dados presentes na planilha.
19. Ao pressionar Ctrl mais ESC no sistema operacional Windows 11, o que ocorre? A. Fecha a janela ativa. B. Minimiza a janela ativa. C. Abre o menu Iniciar. D. Abre o gerenciador de tarefas. Resposta. C. Abre o menu Iniciar. A tecla de atalho Ctrl mais ESC no sistema operacional Windows normalmente abre o menu Iniciar. 20. Qual dos seguintes princípios não é mencionado como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil na Constituição Federal? A. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. B. Garantir o desenvolvimento nacional. C. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. D. Assegurar a igualdade de gênero. Resposta. D. Assegurar a igualdade de gênero. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão listados no artigo 3º da Constituição Federal. A igualdade de gênero não é mencionada explicitamente como um dos objetivos fundamentais na Constituição Federal. Embora a igualdade de gênero seja um princípio constitucional implícito, ela não é especificamente numerada como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 21. Qual é o principal produto exportado por Goiás em termos de valor? A. Carne bovina. B. Soja. C. Carne de aves. D. Resíduos da extração do óleo de soja. Resposta. B. Soja. O principal produto exportado por Goiás em termos de valor é a soja, representando 27% das exportações do estado. 22. Qual é o município goiano conhecido pela produção de amianto? A. Catalão. B. Minaçu. C. Niquelândia. D. Barro Alto. Resposta. B. Minaçu. Minaçu é o município goiano conhecido pela produção de amianto. 23. Quais eram os principais grupos indígenas que habitavam a região que hoje compreende os estados de Goiás e Tocantins? A. Ngoiá, Araé, Crixá e Araxá. B. Avacanoeiro, Tapirapé, Quilombos e Xerente. C. Caiapó, Aquim, Carajá e Timbira. D. Chavante, Xambioá, Calunga e Papuã. Resposta. C. Caiapó, Aquim, Carajá e Timbira. Esses grupos indígenas eram os mais significativos na região de Goiás e Tocantins. Eles representavam diferentes troncos linguísticos e famílias indígenas e habitavam uma vasta extensão de território. 24. Qual era o território aproximado ocupado pelos grupos indígenas Caiapó do Sul? A. Sul da Capitania de Goiás. B. Região entre o Xingu e o Araguaia, em terras do Pará. C. Extensão entre a Serra Geral e o rio Tocantins. D. Região entre os rios Paranaíba e Pardo. Em São Paulo. Resposta. A. Sul da Capitania de Goiás. Os Caiapó do Sul dominavam uma extensa região no sul da Capitania de Goiás, cobrindo uma área considerável dentro do território goiano. 25. Qual é o significado da palavra Calunga na língua banto? A. Território sagrado. B. Refúgio isolado. C. Rio de águas calmas. D. Lugar de proteção. Resposta. D. Lugar de proteção. A palavra Calunga na língua banto significa um lugar de proteção, o que faz sentido considerando que os quilombos eram refúgios para escravos fugitivos.